E aí galera, eu sou o Luiz. E eu sou a Ana. Nós fazemos parte do canal Caixa Nerd. E hoje a gente vai aproveitar para falar um pouquinho sobre a HQ Dois Irmãos, produzida pelos irmãos gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá, que são aí uma parceria, né, entre irmãos que está rendendo vários prêmios, tanto no Brasil quanto no exterior. Esses dois caras já conseguiram aí conquistar o prêmio Eisner, que é considerado o Oscar dos quadrinhos, com a obra chamada Day Tripper. Eles já conquistaram também o Jabuti, com uma adaptação do conto Alienista, do Machado de Assis. E agora com mais uma adaptação, né, do Milton Ratum. E essa adaptação aqui então também recebeu, agora em 2016, o prêmio de melhor adaptação em quadrinhos, também no Will Eisner, né, o prêmio Eisner. Uhum. Você podia dizer um pouquinho sobre do que se trata essa história? Então, interessante que essa história ela fala sobre dois irmãos, são dois irmãos gêmeos, e a desavença entre esses dois irmãos gêmeos, né? Como surge essa desavença e como isso permeia toda a vida, não só dos irmãos, mas da família que convive com eles também, né? Então é bem interessante. E o bacana é porque e eu não sabia que eles eram irmãos gêmeos, nem que eles eram irmãos, porque, né, quem vai dizer Moon e Bá, normalmente as pessoas têm o mesmo sobrenome, mas deve ser o nome de artista deles, né? Mas quando eu descobri que os caras eram gêmeos e eles estavam escrevendo um livro sobre gêmeos, tipo, nossa, que loucura! O mais engraçado é que os personagens, eles odeiam um ao outro, né? A história é bem intensa, envolvendo essa disputa entre eles, essa briga, esse ódio que há entre eles. E tomara que não seja assim a vida desses dois criadores. Eu acredito que não, né? Outro aspecto legal, então, da HQ dos irmãos e também da história original. A história do Milton Ratum. É que ela se passa dentro de Manaus, a maior parte da narrativa, né? E ela transcorre um longo período de tempo, desde ali da década de 20, mais ou menos. 1914, que é quando o personagem, que é o pai e a mãe dos dois irmãos, a Zana e o Halim, eles se encontram no restaurante do pai da Zana, né? Isso em 1914. Que é onde começa daí o interesse amoroso do Halim por ela, né? Ele se apaixona por ela. Aí eles casam, bonitinhos, e depois eles têm os gêmeos, né? O que é interessante, sim, é que esses personagens eles são bem característicos, assim, né? Cada um deles tem uma personalidade bem específica e eles passam por alguns arcos narrativos bem curiosos, assim. Por exemplo, o Halim, ele, embora seja ali o patriarca da família, ele não é exatamente o ideal de um pai perfeito, assim, né? Na verdade, ele o tempo todo fica claro que ele não queria ter filhos, né? Porque ele tinha uma vida sexual bastante ativa com a Zana, o nome do personagem dela, né? E de certa forma ele vê até o final da vida dele, assim, os filhos como o início da desgraça dele, assim, quando ele começou a cair num declínio de infelicidade, né? E a pira do narrador. Porque na história você fica se perguntando, tá, mas quem é esse narrador? Depois você acaba descobrindo quem é o narrador, mas o detalhe, que eu acho muito legal, e que se perde, porque você tem o Yakub, você tem o Omar, que são os gêmeos, tem a Zana, tem o Halim, que são os pais, tem a Rania, que é a irmã dos gêmeos, e tem a Domingas, que trabalha na casa. E tem um outro menino que ele tá ali nesse contexto. E o bacana é que você só vai descobrir o nome dele lá no final da história. Quer dizer, antes disso você não sabe quem é o narrador. Na verdade, você acaba conhecendo o narrador, mas você não sabe o nome dele. E é muito fácil de você perder, tanto é que quando a gente foi fazer aqui, eu tive que procurar de novo para lembrar o nome do narrador. Porque isso não é aquele nome que está sendo citado a todo momento. Então, é curioso, na verdade ele começa você tendo a impressão que é um narrador onisciente, e daí conforme a história vai avançando, você percebe que esse narrador ele está inserido na história de alguma forma, né? Então, e na verdade, descobrir quem ele é e a origem dele é um dos plot twists finais, assim, né, da história. Outra coisa interessante também é essa estrutura narrativa dela, né, que ela não é nada linear, ela começa no futuro, salta para o passado, e ela é entrecortada por vários flashbacks, vários momentos de memória, volta para o presente, assim, né. Mas apesar de ser bem recortada, depois que você consegue compreender bem quem são os personagens, essa teia vai se costurando de uma maneira bem fluida, assim. Faz sentido. Sempre quando há um flashback, uma volta ao passado, não é nada despropositado. Sempre alguma coisa que está contribuindo para a história. Isso é muito bacana. E depois, cada vez que você volta para o passado, você consegue compreender um pouco mais daquele personagem.
né, seja do Omar ou do próprio Yaqub, que eles têm um destino que é completamente diferente um do outro, né, uma vida que é diferente um do outro. Então, cada vez que volta para o passado, a gente compreende um pouco melhor por que o Yaqub é de um jeito e por que o Omar é de outro, e por que eles têm tantas desavenças, por que um odeia o outro. Uma coisa que me lembrou, na verdade, é um pouco da literatura latina, assim, como por exemplo a estrutura das famílias no 100 Anos de Solidão, com vários personagens que transcorrem em várias épocas, né? Ele me lembrou um pouco essa pegada também. E eu também lembrei de uma coisa muito específica, que é o livro do Lavoura Arcaica, do Radu Nassar, que a relação do André, que é o personagem principal do livro do Lavoura Arcaica, tem com a mãe dele. Que lembra muito esse carinho especial que a mãe tem, esse toque, essa coisa de estar junto, que a mãe do André tem com ele. Me lembrou bastante nesse livro a relação da Zana com o Omar. Assim. E eu acho que a gente não mencionou, mas na verdade a origem dessa família toda é do Líbano, né? Sim, então é outra coisa que tem semelhança, porque no Lavoura Arcaica também é uma família que vem do Oriente Médio, né? Do ponto de vista visual, então, a estética adotada pelo Gabriel Bá, ela é carregada de efeitos de luz e sombra, bastante contraste, o que tem tudo a ver com a temática, já que é o contraste entre os dois irmãos, né? A gente vai até mostrar um quadro onde isso fica bem claro, e tem até algumas vezes um pouco expressionista em alguns momentos, quando você tem assim, um acesso de emoção muito violento, em vários momentos, né? Ou ligados à sensualidade, ou violência mesmo, violência física, você vê uma predominância das cores, aliás, uma predominância de sombras, né? Da escuridão, né? em volta daqueles personagens, que dá o tom de quase toda a narrativa, assim, né? E a gente já vê perfeitamente os lados. Halim no meio, Yaqub de um lado, com uma pessoa ali aleatória. E aqui desse lado a gente já vê a Zana junto do Omar e a Rania. E a gente percebe que aqui já está formado, né, os lados. O lado do Yaqub e o lado do Omar, que é super protegido pela mãe e pela irmã. Outro quadro que eu também gostaria de comentar é esse quadro aqui de cima, em que a gente tem a utilização dos próprios gêmeos, né? De um lado o Omar e de outro o Yaqub, com a cicatriz no rosto. Mas o bacana é esse corte aqui, em que a gente percebe um contraste entre o preto e o branco. A gente percebe que os dois, eles não se gostam e eles estão opostos um ao outro, assim como o preto e como o branco. Manaus é extremamente importante para a história, é o pano de fundo da história. A gente vê uma transformação de Manaus visível no quadrinho. Então é muito bacana porque nós começamos em 1914, passamos pela ditadura militar e depois a gente tem uma certa modernização de Manaus, com um hotel do indiano no final. Então é muito bacana perceber esses bairros de Manaus, essa cidade que tem um bairro que é construído em cima de palafitas e tudo mais. A gente percebe a utilização também do espaço negativo, contribuindo para a história. Ela é uma espécie de descanso para o nosso olhar e também pode ser pensado como a água que permeia Manaus. Acho que é isso. Até a próxima.